Pessoal, uma deputada que sempre faz parte aqui de um ou outro conteúdo que a gente coloca aqui para vocês, até pela coerência da deputada, pela atuação proativa em prol da direita, é a deputada Silvia Wayampi. Entretanto, uma notícia trágica. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá cassou o mandato da deputada federal Silvia Wayampi. Pois é, o anúncio de cassação se deu ontem, na quarta-feira, e cabe recurso ainda. Não quer dizer que ela vai ser afastada de imediato, mas cabe recurso e o recurso vai ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí, a previsão, né, de alguns analistas é que a cassação dela é dada quase como que certa. Isso aí preocupou muita gente, né, da ala da direita. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá cassou nessa quarta-feira o mandato da deputada federal Silvia Wayampi. Os desembargadores rejeitaram a prestação de contas da parlamentar, que teria utilizado, segundo os desembargadores, uma verba pública de campanha para realizar um procedimento estético com um dentista, né, uma harmonização facial durante as eleições de 2022. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral denunciou a deputada Wayampi por gastar R$9 mil dos recursos destinados à campanha para procedimentos estéticos em um consultório odontológico em Macapá, que é a capital do Amapá. A deputada, que é indígena, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, obteve 5.435 votos lá no Amapá. De acordo com a denúncia que foi feita contra ela, o procedimento foi realizado em 29 de agosto de 2022, durante a campanha eleitoral. No mesmo dia, a deputada federal recebeu o recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, a Silvia Wayampi aqui fez a sua defesa, argumentando que o dinheiro que ela utilizou não é do fundo de campanha, né, que ela utilizou dinheiro próprio, mas o Tribunal Regional Eleitoral não aceitou. E agora cabe recurso dela para o Tribunal Superior Eleitoral e o recurso vai ser feito. Só que assim, tem muita gente já acreditando que ela não vai conseguir reverter essa decisão junto ao TSE. E eu, particularmente, espero muito que ela consiga reverter essa decisão. Espero muito que ela prove, inclusive, a inocência quanto a isso. Afinal, pelo discurso da deputada, pela pessoa que ela se mostra no Congresso, eu particularmente não conheço, se mostra uma pessoa muito séria, defensora de pautas sérias, inclusive do combate à corrupção, e espero que ela prove a inocência, né? Se não, não provando a inocência, realmente um duro golpe para a direita e até pela calamidade, né, da situação em si. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês agora é a Revista Oeste, né? E vamos falar do arrozão, né? Do caso do leilão de arroz. Apesar de críticas e denúncias, o ministro diz que o governo vai insistir no novo leilão de arroz do Lula. Pois é, a previsão aqui é que vão ainda bater em cima da tecla de fazer o leilão do arroz. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai insistir em realizar o leilão do arroz, mesmo com a suspensão por suspeita de irregularidade no primeiro pregão. A declaração foi dada durante o depoimento na Comissão de Agricultura nesta quarta-feira. Abre aspas. O governo está fazendo um novo edital com apoio da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União, explicou. Fávaro disse que a Companhia Nacional de Abastecimento, conhecida como CONAB, irá realizar a qualificação prévia das empresas que irão participar do pregão. Tá, esse assunto é muito delicado. Por quê? Porque o setor de agricultura, inclusive do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo, não estão nem um pouco satisfeitos com isso. Afinal, foi feito, ainda nessa semana agora, o fechamento da safra de arroz, da qual colheu 94% já de toda a safra e já declarou, não vai ter desabastecimento. Qual o motivo do governo Lula estar comprando arroz para fazer essa venda de arroz no Brasil com preço mais baixo? A medida é eleitoreira, a medida é para quebrar os produtores de arroz no Brasil. Qual o intuito disso? O Partido Novo argumenta que o governo está fazendo é um dumping, né? O que é o dumping? É uma estratégia
para quebrar os produtores de arroz no Brasil. Vender abaixo do custo usando o dinheiro dos impostos para quebrar os produtores de arroz no Brasil. Não se sabe o porquê. Seria para comprar arroz do estrangeiro, de algum aliado? Ninguém sabe. Então, esse é o argumento do Partido Novo. O fato é, foi feito o leilão apresentou várias irregularidades, pode dar uma dor de cabeça muito grande. Estão apostando em fazer uma CPI, tá? Dessa compra, desse leilão, né? Para descobrir o que estava acontecendo, o porquê que o governo está fazendo essa compra, e essa compra de maneira irregular poderia acontecer se não fossem denúncias feitas, inclusive, pela própria Folha de São Paulo. Enfim, a gente está acompanhando aqui para ver o desfecho final, né? Se a oposição vai ter força o suficiente para colher as assinaturas para estourar aí uma CPI, 2 CPIs, na verdade, que já estão na cola do Lula, né? Bora de outra matéria. A matéria do Metrópolis foi republicada pelo deputado federal Marcel Van Hatten com críticas ao ministro Dias Toffoli. Toffoli anula provas da Odebrecht contra o marqueteiro João Santana e a devolução de 21 milhões mantidos em uma conta na Suíça, perdidos pelo marqueteiro em seu acordo com o Ministério Público Federal. Então, vocês não entenderam errado. O marqueteiro do João Santana da Odebrecht, né? Ele vai ter as provas anuladas, vai poder voltar a atuar normalmente e ainda vai poder pegar 21 milhões de volta. O Marcel Van Hatten, ele fez uma crítica muito dura aqui ao ministro do Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli, ministro do STF, indicado por Lula, continua esfregando na cara dos brasileiros que a corrupção venceu. Ex-advogado do PT, que nunca passou numa prova para ser juiz, é conhecido como amigo do meu pai. Agora resolveu devolver 21 milhões de dólares ao marqueteiro do PT, o João Santana. A seleção de beneficiados por Dias Toffoli já conta com Sérgio Cabral, Marcelo Odebrecht e outros vários. Mais uma decisão vergonhosa que sai da mais alta corte do Brasil. E aí, a grande questão agora, e pessoas como Marcel Van Hatten, que têm voz para fazer as denúncias, têm voz para fazer as críticas aqui, né? E a fazem, né? E a gente sabe hoje que até comentar assuntos como esse gera um certo temor para nós que temos redes sociais. Gera um certo temor, porque a gente não sabe como vai ser encarado isso, né? Então, assim, falar aquilo que indigna a população, aquilo que é óbvio, que deixa todo mundo revoltado, hoje causa temor em quem fala sobre o assunto. E é, sem sombra de dúvida, muito preocupante. Olha só outro caso aqui, outra matéria agora internacional. Maduro fecha restaurante que serviu café para a oposição na Venezuela. Teve uma reunião da oposição e a oposição se encontrou num restaurante conhecido da região ali de Caracas, na Venezuela. Por ordem do governo, lá do Maduro, o restaurante foi fechado. Os opositores que organizaram o evento, presos. Essa é a democracia que é defendida na Venezuela e que tem muita gente aí passando pano, falando que vai ser justa a eleição na Venezuela, vai ser uma eleição coerente, e eu, sinceramente, cá entre nós, duvido muito. Olha só, pessoal, matéria do Metrópolis. Analistas elogiam o fato de Copom não ter cedido à pressão política. O simples fato de existir pressão política contra o Banco Central, que por lei é um banco independente, já era motivo para um pedido de impeachment. Tá? Já era motivo. Mas olha só a matéria. Na avaliação de analistas, a votação unânime do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, foi o fato mais relevante da decisão tomada pelo órgão em manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. A medida foi anunciada na quarta-feira. Então deixa eu explicar para vocês. O Banco Central ele é independente. O Lula não quer a taxa de juros alta, porque a taxa de juros alta inibe que as pessoas mais pobres possam fazer financiamento. A política do financiamento não é uma política viável. Afinal, ela libera dinheiro na economia, o Lula paga de bacana, ganha mais dinheiro com os impostos,
mas no final das contas gera uma população super endividada. O Banco Central, durante o governo Bolsonaro, teve uma lei aprovada que tornou o Banco Central independente. E aí, de certa forma, o Campos Neto foi colocado lá dentro, né, como o presidente do Banco Central, e atua por um mandato que termina nesse ano. Ano que vem, o Lula já vai colocar alguém, e aí o mercado está assustado. Minha dica para vocês: comprem dólares antes do Lula colocar o marqueteiro dele lá dentro, ou alguém lá dentro, né, para ser o presidente do Banco Central. Mas assim, não pode o governo fazer pressão. E a pressão está escancarada para que as decisões do Banco Central sejam politiqueiras, eleitoreiras. O The Financial Times fez uma matéria dizendo que o Lula quer degolar, né, o presidente do Banco Central, que é independente aqui no Brasil. Então, assim, só pelo fato de ter essa pressão política já mostra que algo de errado não está certo, tá? Já mostra que o governo Lula não tem responsabilidade nenhuma com a economia brasileira. E aí, o que está acontecendo com o Lula? O Lula está na seguinte fase: a esquerda foi minada no Brasil, já era a esquerda no Brasil. Acontece que o Lula, ele está tentando pagar de bom moço, né? De cara de direita. E aí, esse discurso que vocês vão ouvir agora, eu peço licença, né, para usar o ouvido de vocês de pinico, mas é o Lula criticando os artistas, criticando a Globo. Não, escuta e vê se você acredita nessas falas. Eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria, é para ensinar cultura, é para contar história, é para contar narrativas, e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças a coisa errada, queremos fazer isso com criança, com jeito. Não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Arte. Quem não quiser entender o que é arte, dane-se, porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. Vamos lá. Só faltou o Lula fazer a arminha e gritar Deus, pátria e família. Não é não? Porque esse discurso... E começar a atacar a Globo daqui pra frente. Né? E pedir pro povo chamar ele de mito agora. Porque assim, escuta, o que não vai faltar nessa próxima eleição é gente do PT e da esquerda falando em Deus, pátria e família, fazendo o discurso dos conservadores e aprovando leis dos progressistas. O que não vai faltar é gente igual o Lula falando, não, novela, TV, não é para ficar ensinando putaria, mas enquanto isso está financiando evento em que o sujeito fica enfiando o dedo no orifício do outro, financiado com dinheiro público da Lei Rouanet. É fazer um discurso e aplicar outro na prática. E disso o Lula e o PT entendem muito, mas muito bem. Para você ter noção, o Lula, ele é tão fluido que ele vai derramando, né, em cada ambiente que ele passa, de acordo com os próprios interesses. Ou vocês esquecem a mudança para trazer o Lula paz e amor, né? Vamos lembrar do Lula antigo, Lula no metaverso, né, no multiverso, como publicou aqui a Bárbara do Te Atualizei. Olha se esse é o discurso do Lula que você conhece hoje, que fala para agradar a militância. Então vem cá. O pessoal chamava o Bolsonaro de homofóbico, né? Será que o Bolsonaro é mais do que o Lula ou menos do que o Lula? Hã? Então, assim, é um discurso, né, que a gente vê que o Lula não... Sabe, a esquerda, o Lula, eles têm uma narrativa, mas na hora de aplicar é totalmente diferente. Olha o Lula de antigamente, só para você entender. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil, que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima eu dizia para você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas
e forem atacar a polícia, eu acho que em legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Pergunto para você, esse é o Lula que você conhece hoje? Então, entenda, o Lula, muita gente fala, o Lula é de uma ideologia de extrema esquerda. O Lula é o seguinte, se ele estiver falando para a extrema esquerda, ele vai falar no Foro de São Paulo que tem orgulho de ser comunista. Mas se ele precisar entrar dentro da igreja e falar Deus, pátria e família para ganhar o seu voto, ele vai fazer. Então o que sai da boca do Lula é uma coisa, o que ele aplica na prática é entregar, igual o Ciro Gomes falou, é entregar o governo na mão daquela turma ideológica petista, sair viajando pelo mundo, tentando pagar de Nelson Mandela e deixar o Brasil ir pro buraco. O Ciro mentiu em alguma coisa ou ele estava exatamente certo? Acho que ele estava exatamente certo, tá bom? Põe no comentário aí se você gostou do conteúdo, se ficou até o final. Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Não falte pão de cada dia. Se prepare, programe-se, se organize com as suas finanças, porque tempos difíceis já chegaram, tá? Não vão chegar, já chegaram, mas podem piorar, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.